Nem só de sonhos, goleadas e vexames, vivemos a Copa do Nordeste. Além de conseguirmos ser vice-colocados, chegar na segunda posição, ser o primeiro finalista aqui no estado de Sergipe, sem FAQ, sem essa mumunha aí que certos times inventam, conseguimos bater um recorde que já era nosso, o maior público da Arena Batistão. E quando eu falo Arena Batistão, eu tô falando pós-reforma de 2015, porque geralmente eu me refiro ao Batistão como somente Batistão. Além disso, vamos falar sobre o balanço da Copa do Nordeste que Valdo fez e encerrar com um balanço financeiro da temporada, né? Quanto Confiança arrecadou e já rumores para a próxima temporada. Eu prometi que o vídeo de ontem seria o balanço da Copa do Nordeste, mas após o balanço tem uma chacoalhadinha ainda para falar de Copa do Nordeste. Nessa época pós-temporada, de poucas pautas, vamos aqui falar mais um pouquinho dessa final, que apesar de tudo é histórica, tanto para o Bahia quanto para a gente, apesar do fumo que a gente tomou. Meu nome é Mike Gabriel, você é no canal Dragão de Aracaju, vem comigo para esse giro de notícias. Eu espero que o passar a régua na Copa do Nordeste. Vá deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e deixe seu comentário. Esteve no Batistão dos públicos recordes que o Confiança fez. Em quais jogos você esteve? Eu acho que eu estive em todos. Eu ainda vou fazer. E uma vez a gente pode fazer uma brincadeira em live. Eu acho que eu estive em todos de 2015 para cá. Mas deixa aí no comentário. Vamos lá. Notícias, todas elas serão do GE aqui de Sergipe, ó. Arena Batistão aí na imagem no jogo entre Confiança e Bahia. O boletim financeiro registra público de 15,4 mil no jogo de ida entre Confiança e Bahia. Renda bruta ultrapassou 791 mil, com 99% da capacidade do Batistão ocupada. Matéria aqui do GE de Sergipe, sem assinatura. O jogo de ida da final da Copa do Nordeste entre Confiança e Bahia, disputado na Arena Batistão e vencido pelo Esquadrão de Aço por 4-1, reuniu um público total de 15.476 pessoas. Como a praça esportiva tem capacidade para 15.575 torcedores, a lotação foi de 99,36% da capacidade do estádio. De acordo com o bordeiro divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol, a renda bruta foi de R$ 791 mil, com 12.300 ingressos vendidos e 3.154 gratuidades. As despesas somaram 309 mil, o que resultou numa renda líquida para o Confiança de 482 mil reais. Boa renda para o Dragão. A principal despesa registrada foi com controle de acesso, emissão e venda de ingressos no valor de 46 mil reais. E é isso, aí vai falar do jogo da volta, não importa. E é isso, com essa galera, 15 mil no estádio, foi o recorde da Arena Batistão, que anteriormente, eu não vou me lembrar exatamente, eu até estava vendo esses dados hoje, eu acho que foi um jogo contra o América, por uma fase de grupos de Série C, que quase deu 14 mil e não chegou a fechar os 15 mil. Eu creio que é a primeira vez que o Arena Batistão recebe esse público de 15 mil pagantes no Batistão. Agora eu já não vou me lembrar se no jogo contra o Flamengo teve mais ou menos, enfim. Aí vamos ficar com essa informação de que batemos o recorde na final do Nordestão e conseguimos aí quase $500 mil de renda, que vai ajudar muito Confiança a pagar os últimos salários, fazer as rescisões de contrato. Eu não sei como é que tá essa parte financeira hoje na Hora do Dragão. Provavelmente quando eu lançar esse vídeo já aconteceu. Vai ter uma entrevista com o Gilson Júnior, ele pode talvez explicar. E aí eu vou tentar, quem sabe, marcar uma reunião aí, uma entrevista com a direção do Confiança pra gente ver como é que ficou, como é que fechou toda essa questão financeira e fazer esse balanço da temporada. Vou tentar, tem umas questões de custos, mas enfim, vou tentar negociar lá com o meu querido Victor Cardeal. Vamos seguir aqui com esse giro de notícias. Agora vamos falar de Valdo. Valdo, que voltou para o Confiança, foi fundamental para chegarmos à final da Copa do Nordeste, para escaparmos do rebaixamento da Série C e para chegar na última rodada da Série C ainda sonhando em buscar o G8. Valdo enaltece caminhada do Confiança no Nordestão, superamos grandes adversários.
O Confiança voltou a ser goleado, blá blá blá, vamos pular essa parte. Após a partida, o zagueiro Valdo destacou a campanha histórica do time, mesmo com a derrota. Abre aspas para Valdo. A gente tem que se orgulhar, porque dentro das nossas limitações de estrutura e elenco, conseguimos superar grandes adversários para chegar à final. Sabemos que seria difícil, não queríamos perder dessa forma, mas é preciso ter orgulho. Orgulho de vestir a camisa do Confiança. A torcida está triste pelo resultado, mas também orgulhosa, porque nós lutamos e conquistamos o que eles queriam, chegar à final. Infelizmente, fica a dívida do título. Acho que a colocação de Valdo é perfeita, acho que ela ilustra bem. A torcida ficou triste pelo resultado, 9-1 no agregado, realmente foi uma porrada muito dura, e não tem que minimizar, não tem que cair em pilha de adversário que tava jogando até ontem, passando vergonha na Copa Miltinho, mas também tem que ter orgulho pela caminhada, por chegar à final, e como eu falei no meu vídeo de balanço, é mais um passo na estruturação e consolidação do Confiança no cenário nordestino e nacional. Aqui a matéria completa com o segundo lugar no Nordestão. Confiança garante premiação de 1,4 milhão, além dos valores já recebidos ao longo do torneio. É isso. O Valdo aí, não sei se fica para a próxima temporada, se vai ter proposta de outros clubes. Enfim, essa reta final dele já foi um pouquinho mais em baixa. Não sei se a questão física que o afastou do Paysandu é real, ou se ele vai ter cancha aí. Talvez precisemos ver Valdo em alto nível, em outros jogos. Na Série C ele desempenhou bem, não sei se ele teria gás aí para jogar uma Série B, vamos ver. Deve estar sem contrato, talvez aí pode pintar numa Série B da vida, acompanhar. E vamos aqui para a última notícia. Confiança arrecada quase 8 milhões em 2025 e já planeja a próxima temporada. Dragão soma títulos, premiações milionárias e pode herdar vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, dependendo do Bahia. Por isso a gente tem que se abraçar, essa união, esquadrão proletária. Sei que essa palavra é ruim, porque a torcida do rival é esquadrão, mas a gente vai arrumar um jeito aí, né? O Dragão de Aço. Essa união Dragão de Aço tem que acontecer, a gente tem que torcer muito que o Bahia vá para a Libertadores. Com o Bahia na Libertadores, a gente chega na terceira fase da Copa do Brasil, tem uma folguinha no calendário, arrecada pelo menos uns 3 milhões de cotas já de largada, e pode ser que, a depender do confronto, a gente consiga até fazer uma renda aqui, caso a gente pegue um time do eixo. Então, muita coisa boa pode acontecer. Apesar das goleadas sofridas, você tem que sempre falar isso. Fala do dinheiro, pelo amor de Deus, a gente já sabe. O Confiança encerra a temporada 2025 com um saldo positivo. O Dragão foi bicampeão sergipano, avançou até a segunda fase da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, após 12 anos, aplicando a maior goleada da história do clube na competição contra o Parnaíba, e terminou a Série C na 9ª colocação. Detalhe, a gente deu azar no chaveamento, porque a gente poderia até chegar numa terceira fase, o time estava jogando bola para isso, mas a gente acabou pegando o Ceará e fomos eliminados somente nos pênaltis. No ano foram 44 jogos, 22 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, além de 73 gols marcados, uma média altíssima de gols, 49 sofridos, também uma média alta, mais de um gol por partida. O aproveitamento foi de 58,33%, aproveitamento magnífico, pena que a gente ficou pelo caminho na Série C. Financeiramente, o clube teve motivos para comemorar, arrecadou 7,95 milhões apenas com cotas de participação e premiações nos campeonatos. Do total, 200 mil vieram do bicampeonato sergipano, 1,83 milhão pela classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, 1,2 milhão na participação da Série C e 4,72 milhões pelo vice-campeonato do Nordestão. Vale lembrar que em reunião realizada em agosto com a CBF, os clubes da Série C solicitaram uma cota extra de 250 mil por equipe. Então, essa grana aí, esses 7,95 milhões, pode ultrapassar os 8 milhões. E caso não bastasse, e como se não bastasse, caso o Bahia conquiste vaga na Libertadores de 2026, o time proletário já entrará diretamente na terceira fase da Copa do Brasil do próximo ano. O que vai dar uma cota, eu vi alguém falar, eu não confirmei esse dado, que é um pouco mais de 3 milhões por essa participação direto na terceira fase, e aí com isso a gente não corre o risco, a gente já pula 2 fases, ganharia menos se a gente tivesse as cotas direto, mas como eu falei, se chega na terceira fase, a gente pode pegar, sei lá, um São Paulo, por exemplo,
ainda que seja muito difícil passar do São Paulo, mas com certeza a gente faria um jogo ida e volta e teria uma renda boa no Batistão. Tem essas questões também, já que a torcida do São Paulo tem aqui em Sergipe, tem aqui na região, viria. São Paulo foi só um exemplo. Enfim. Abre aspas para Luizinho Vieira. Agora eu sou Bahia desde pequenininho, porque com o Bahia chegando na Libertadores, o Confiança terá uma situação financeira ainda melhor. São pontos muito importantes para projetar 2026. E o segredo é sempre tirar o carro da fábrica. Eu não entendi nada do que ele falou. Esse momento em que o clube tem até o final do ano é de trabalho também, nos bastidores, em silêncio, basicamente para melhorar a estrutura, mas principalmente para montar um time ainda mais competitivo, disse o técnico Luizinho Vieira, e meio que dando a entender que ele continua para a temporada 2026. Apesar dos pesares, apesar desse início ruim dele na Série C, mas ali foi mais um problema institucional do que do próprio treinador, concordo com o Luizinho Vieira em 2026. Com o fim do calendário, o Confiança liberou os atletas e nos próximos dias a atual diretoria dará início ao processo de montagem do elenco de 2026. Até o final de setembro, o clube passará por eleições para o próximo triênio. O Conselho de Administração deve se reunir em breve para definir os detalhes do pleito. Fechar esse vídeo, que já tá ficando longuinho, falar sobre eleições amanhã ou depois, enfim, essa semana ainda teremos um vídeo para falar de eleições, da possível volta de Iago, enfim, isso aí a gente já vai mergulhar mesmo no final de 2025 e para a temporada 2026. Mas é isso, né? Torcer agora que o Bahia chegue a Libertadores pra gente chegar na terceira fase, já ir para a terceira fase da Copa do Nordeste, a gente já garante 3 milhões de cotas na Copa do Brasil, vai garantir a cota da Copa do Nordeste, tem a cota da Série C, e a gente já vai fazendo aí, estruturando quanto Confiança já tem garantido pro ano que vem, e eu espero que a gente não tenha antecipado nenhuma receita, porque se a gente conseguiu isso, a gente vai entrar para o ano que vem em uma condição financeira bem interessante. É isso, desculpa o giro de notícia com 3 notícias e que acabou se alongando demais, me empolguei, mas é isso. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.